A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre 9 hábitos para transformar sua vida. Mudar não é fácil. Não porque seja impossível, mas porque exige coragem. Coragem para deixar o que é confortável, romper com o que já virou hábito e caminhar em fé por caminhos que ainda não dominamos. A mudança verdadeira acontece quando Deus transforma a mente primeiro. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Toda mudança começa na mente. Quando você permite que a palavra de Deus molde seus pensamentos, o restante da vida começa a se reorganizar. A melhor versão de si mesmo deixa de ser um ideal distante e se torna uma consequência natural da presença de Deus. Por isso, aqui vão 9 princípios que, à luz das Escrituras, não só transformam hábitos, mas realinham sua vida com o plano que o Senhor tem para você. 1. Julgue com sabedoria, não com impulsividade. Imagine sua mente como um tribunal espiritual. A cada situação, seus pensamentos emitem sentenças, e muitas vezes esses julgamentos distorcem a realidade, criando sofrimento onde não havia dor. Mas a Bíblia nos alerta. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 12:16. O problema raramente está nos fatos em si, mas em como você os interpreta. Se alguém te critica, você pode pensar, essa pessoa me odeia. Ou pode refletir, o que Deus quer me ensinar com isso? O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Provérbios 16:23. Muitas vezes, o que chamamos de ataque é só um espelho revelando algo que Deus deseja curar em nós. E a maneira como reagimos diz muito sobre quem está no controle, o Espírito Santo ou as emoções feridas. Lembre-se, não são as circunstâncias que te ferem, mas o filtro emocional que você coloca sobre elas. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 14:29. Quando você entrega seu julgamento a Deus, você começa a ver além da ofensa. Você começa a discernir o coração por trás das palavras. E com isso, deixa de reagir como vítima e passa a responder como filho de Deus. Traga à mente 3 situações recentes em que você se desestabilizou. Pergunte a si mesmo: minha reação refletiu a sabedoria de Deus ou o impulso do meu ego? Ore pedindo discernimento e um coração ensinável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. Declare nos comentários ou em oração. Hoje eu escolho julgar com sabedoria, guiado pela palavra de Deus. 2. Mude o seu discurso interno. Muitos vivem com uma voz interna que condena, critica e enfraquece. Mas Deus não nos chamou para viver com culpa, e sim com identidade restaurada. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quantas vezes você disse a si mesmo, eu sempre erro. Eu não sou suficiente. Nada dá certo para mim. Essas palavras não são neutras, são sementes. E a Bíblia nos alerta. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. Você pode usar sua boca e seus pensamentos para construir ou para destruir. Mesmo que ninguém esteja ouvindo, Deus está. E mais do que isso, você está ouvindo. E começa a viver como se aquelas mentiras fossem verdades eternas. Mas Deus não te chamou para viver se atacando. Ele te convida a se ver como nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
2 Coríntios 5,17. Quando vier o pensamento não consigo, diga: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quando pensar sou um fracasso, diga: sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8,37. Comente ou declare em voz alta: eu escolho mudar meu discurso, porque Deus já mudou minha identidade. Terceiro, organize sua vida. Não aceite o caos como normal. Hoje, muitos normalizam a confusão como estilo de vida. A bagunça virou rotina, a correria virou desculpa e o esgotamento virou medalha. Mas isso não é vida, é sobrevivência. A palavra nos ensina que Deus é um Deus de ordem, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. Não é exagero organizar sua casa, sua rotina, suas finanças, suas emoções. É um ato de honra a si mesmo e à criação divina que você é. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Se a sua vida está um jardim abandonado, o problema não é o mundo, é a falta de cultivo. Comece arrumando o que está ao seu alcance: sua cama, sua mesa, sua agenda. Reorganize o caos externo para silenciar o barulho interno. Declare: eu escolho assumir responsabilidade, porque Deus me deu autoridade sobre a minha vida. Quarto, use a força que Deus já te deu. Você já procurou força fora, em pessoas, distrações, vícios? Quando, na verdade, tudo o que você precisa para vencer já está dentro de você, porque o Espírito de Deus habita em você. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Você não é fraco, só está desconectado da fonte. A força não está em gritar mais alto, mas em manter a mente firme mesmo no meio do caos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Reponha sua força na oração. Alimente sua mente com a palavra. Recuse-se a viver como vítima. Viva como alguém guiado pelo Espírito. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Isaías 40:30 e 1. Comente: eu escolho usar a força que Deus já colocou dentro de mim. Quinto, escolha resultados, não desculpas. Você pode ter desculpas ou pode ter frutos, mas não os dois. Deus nos criou com propósito, não para vivermos presos a justificativas. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Lucas 6:44. Adão tentou culpar Eva. Eva tentou culpar a serpente. Mas Deus não aceitou desculpas. Ele chama cada um à responsabilidade. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. A verdade é que a vida muda quando você para de colocar a culpa nos outros, nas circunstâncias ou no passado. Deus te chama para viver com clareza, fé e responsabilidade. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Troque eu não consigo, por Deus me capacita. Troque ninguém me ajuda, por o Senhor é meu ajudador. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Declare em fé: eu não sou escravo das desculpas. Eu escolho resultados, porque Deus está comigo. Sexto, corte o que te atrasa. Você nunca vai voar como uma águia se estiver preso ao chão por causa de pesos que Deus nunca pediu para você carregar. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. Isso inclui relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos, pensamentos que te sabotam.
Jesus disse algo forte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Mateus 5:29. É claro que ele falava em linguagem simbólica. Corte sem piedade o que te faz cair. Há pessoas e coisas que foram parte do seu passado, mas não cabem no seu futuro. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salmos 18:26. Ore por discernimento para saber o que cortar. Afaste-se do que suga sua fé, sua paz, seu propósito. Declare: eu não serei prisioneiro do que me atrasa. Eu escolho seguir leve. Transformação começa de dentro para fora. Você não precisa esperar tudo mudar ao seu redor para viver uma nova realidade. Deus transforma corações antes de transformar situações. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Cada passo de fé que você der será acompanhado pela graça de Deus. Não importa onde você esteve, importa para onde você está indo e com quem você está indo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Sétimo. Vá com medo mesmo assim. O medo é real, mas ele não pode ser maior que a sua fé. Deus não te chamou para viver paralisado, mas para avançar mesmo quando o coração está tremendo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Você não precisa esperar a coragem chegar para obedecer. Na Bíblia, Deus dizia: não temas, e logo depois dava uma missão. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. A fé não é ausência de medo. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Moisés enfrentou o faraó. Pedro andou sobre as águas. Todos tinham medo, mas obedeceram. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4:18. Declare: eu vou com medo mesmo assim, porque Deus vai comigo. Oitavo. Mude a mente. Mude tudo. O que você pensa molda o que você sente, decide e constrói. Uma mente renovada é o começo de uma vida transformada. Deus não quer apenas te dar coisas novas, Ele quer te dar uma nova maneira de pensar. Pense como filho de Deus. Pense como alguém que já foi perdoado. Pense como quem é amado e guiado pelo Espírito. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Declare: eu tenho uma mente renovada. Meus pensamentos são alinhados com o céu. Nona. Não volte para o que te quebrou. Deus te tirou de lugares, pessoas e ciclos por um motivo. Voltar para o que te destruiu é desprezar o livramento. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Provérbios 26:11. O povo de Israel queria voltar ao Egito toda vez que enfrentava uma dificuldade. Mas Deus não os libertou para eles voltarem à escravidão emocional, espiritual ou mental. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Quem insiste em reviver o que já foi quebrado, continua se ferindo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Isaías 43:18-19. Declare: eu não volto para o que me feriu. Eu sigo em direção ao novo que Deus preparou. A transformação que você busca não começa fora, começa dentro. Não se trata de força humana, mas da presença de Deus reorganizando tudo, da mente ao coração,
da rotina às decisões. Você não precisa ser perfeito para começar, só precisa estar disposto a dizer sim ao processo que o Espírito Santo quer conduzir em você. Sim, para uma nova mentalidade. Sim, para um novo comportamento. Sim, para uma vida onde Cristo é o centro da sua vida. Não deixe que o passado defina seu futuro. Não aceite viver abaixo do que Deus prometeu. Você nasceu para manifestar a glória de Deus em cada detalhe da sua vida. Hoje, você tem diante de si duas opções: continuar como está, ou se levantar, renovar a mente e seguir com Deus rumo à vida abundante que Ele preparou. Escolha o novo. Escolha o alto. Escolha Jesus. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma mensagem de fé e oração. Fique na paz de Cristo e tenha um dia abençoado na presença de Deus.